Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Aqui estou depois de 2 semanas sem produzir vídeos e lógico, assim como todo alvinegro praiano que se preze, insatisfeito ainda, com certa dose de raiva, depois da eliminação no Campeonato Paulista pelas semifinais em Itaquera. Passei em branco nas quartas de final diante da IB Bragantino, porque preferi desfrutar das minhas merecidas férias que estava precisando, por tabela, sofrer um pouquinho do que é ser santista de fora do estado de São Paulo, quanto que é difícil acompanhar o clube fora do eixo Baixada, região metropolitana da capital. Impressionante. O jogo com horário já terrível, um domingo às 8h45, e que nenhuma TV aberta transmitindo a partida, a não ser os canais de pay-per-view ou de streamings de YouTube, só assim para acompanhar o alvinegro praiano. Numa partida essa de quarta de final, dá até uma dose de esperança para o torcedor nas vésperas de um confronto direto com o rival. Talvez tenha sido aí a melhor performance que o Santos fez na Vila Belmiro diante do seu torcedor, sob o comando de Pedro Caixinha. O problema que veio a semifinal e as circunstâncias que vieram. Então, vou dividir esse vídeo em 3 tópicos que eu quero falar aqui. Para as considerações iniciais, lógico, gostaria muito que você desse seu apoio, para não esquecer de dar aí sua curtida, para movimentar mais um canal aí para falar a respeito do Santos. Lógico, temos bastantes canais hoje em rede social falando do nosso alvinegro. Entretanto, ainda sofremos na TV aberta, especialmente logo depois que o que eu chamo de imprensa gambacêntrica vai falar somente dos méritos do adversário do que dos nossos. Por exemplo, certos assuntos que mesmo o torcedor do Santos de fora do eixo, que eu chamo, tem dificuldade de saber ou de acompanhar, como por exemplo uma situação que se viu na partida de ontem nas arquibancadas de lá, faixas provocativas relativas ao nosso clube, coisa que o próprio torcedor do Santos não pode fazer dentro do seu próprio estádio. Todos sabem por quê, Controle mais rigoroso da nossa polícia militar local. E aí vai a ser uma certa sugestão, com dose de questionamento, dentro do Conselho Deliberativo, que nós sabemos que tem gente que agora é conselheiro, com experiência, com tempo, com anos de arquibancada, que senta do lado de conselheiros, inclusive, que são figuras ilustres, como o nosso vice-secretário estadual de Segurança Pública, para ver o que ele pensa sobre esse assunto, Várias provocações do adversário, você vai subir a serra, eles têm mais privilégios e mais direitos dentro do seu estádio do que nós na Vila Belmiro. Então é um questionamento, pelo menos para se fazer a respeito das reuniões do Conselho Deliberativo, Porque se fosse ocorresse o contrário, viraria matéria de capa, por exemplo, daquele portal UOL, que chegou a fazer troça do nosso nome, inclusive, algum tempo atrás, de um certo colunista, torcedor desse time aí, Então, bem, dito posto, vamos lá. Santos 1, Corinthians 2. Nessa semana aí nos bastidores, muitas coisas aconteceu e lógico, muita gente ainda está falando a respeito do Neymar, do fato dele não ter jogado a partida, passando os 90 minutos naquele suspense se ele vai jogar ou não vai jogar, e surpreendendo até aqueles setoristas de dentro do clube, por exemplo, por que ele não jogou. Pois é, neste intervalo de preparação, todos já devem saber que o Neymar curtiu aí, os 2 dias de folga que autorizados pelo nosso treinador Pedro Caixinha para curtir o carnaval lá na Sapucaí, inclusive dando até munição para os seus costumeiros críticos, que destilam aí os seus teclados para criticar, e ele dá razões para isso. Por exemplo, trafegando na passarela do samba sem credencial, algo que um simples mortal como eu, como qualquer outro da comunidade lá no Rio, não pode fazer, porque não sabe o rigor que a segurança pode ter realmente nessa situação. Mas é claro, é o Neymar. E eu até vou assumir uma meia-culpa por aqui, eu tenha dito uma expressão no último vídeo que eu fiz, naquele jogo com a Inter de Limeira, naquele golaço que ele fez de gol olímpico, no qual eu disse, inclusive, ele pode fazer o que ele quiser. Pois é. É impressionante que no mundo do futebol, a verdade de hoje pode ser mentira de amanhã e vice-versa, como as coisas se alteram. E hoje eu acho que eu vou me sentir um pouco culpado por ter dito isso, logo justamente no vídeo anterior que eu fiz. Deu os bastidores que se seguiram, Neymar, como se diz, desfilando aí no seu carnaval junto com a sua companheira,
e também com alguns companheiros de elenco, uma personalidade que, por mais que o Neymar tenha, ele realmente nunca vai ter, que é um quesito liderança. Neymar, como todos sabem, é uma instituição dentro do Santos. Ele tem um instituto próprio. Ele pode se dar o luxo de ter um estádio, por exemplo, um instituto que tem um patrimônio, um terreno que é quase do tamanho da Vila Belmiro, lá na Praia Grande, o seu Instituto Neymar Júnior. É um cara que pode se dar o luxo de ter uma assessoria de imprensa própria, se ele quiser. Massagista próprio, uma estrutura própria para ele. E para fazer o que ele fez, né, numa situação que o elenco mais espera dele, ele assumindo esse papel de protagonismo, de liderança, provou que não, mais uma vez, que não tem essa personalidade. Não que isso seja necessariamente uma crítica negativa. É simplesmente ter aqueles que nascem para ser líderes e ter aqueles que são aquelas referências, que é o caso do Neymar. Ele pode ser um gênio, um craque de bola, mas no quesito liderança precisa ser outros atletas. Como, por exemplo, não citando apenas ele, que foi na passarela do samba, ele acabou arrastando os seus outros companheiros de equipe, para se perceber na foto, além do nosso baixinho cafajeste favorito da torcida, que também acompanhou ele. Chama a atenção também a presença de outros dois, que talvez, pelas suas posições dentro do campo, seriam aqueles que teriam a melhor aptidão, a personalidade de liderança. O caso do João Basso, o zagueiro, e o nosso general dos rebaixamentos, Thomas Rincon, já um veterano, já na casa dos 40, que talvez seja conhecido no seu país pelo fato de ser uma experiência de liderança com seu companheiro de equipe de seleção venezuelana, mas que provou também, mais uma vez, que talvez não tenha essa personalidade que ele deveria ter. Algo que nós, conhecidos no mundo inteiro por ser o clube do grande atleta do século, talvez a gente se esquece que, não só por causa disso, e pelo fato de ter sido atleta do século, tivemos ao lado dele, né, alguém que faz o nosso clube, por exemplo, ser o único na face da terra de empunhar uma letra diferente na faixa de capitão, que não é a letra C, é a letra Z. Justamente por causa do nosso José Elidio Miranda, o nosso Zito, que era o grande responsável de manter o grupo na linha, para que o grupo não descarrilhasse fora dos trilhos. É essa personalidade que hoje falta no Santos Futebol Clube. E lógico, se a gente tivesse ganho, nada disso não teria essa repercussão que tivesse. Neymar foi lá no seu carnaval, está no direito dele. O problema é justamente nesse quesito que ele falhou no momento que mais se espera dele. Ele não se cuidou devidamente, não se cuidou pessoalmente, e que se tivesse talvez a influência de alguém com essa aptidão, com essa qualidade, o próprio Neymar, que nós conhecemos e que fez ele se desabrochar para o mundo, talvez teria sido uma personalidade diferente. Aí eu já digo lá atrás, por exemplo, lá naquele episódio em que ele ficou conhecido negativamente por mandar o treinador, o nosso treinador, que o mesmo que acabou recentemente o convocando para a seleção brasileira, depois de ser recusado uma cobrança de pênalti. E que o próprio Dorival Júnior, na época, pagou pelo seu cargo com relação a isso, porque na época foi uma determinação da própria diretoria que o Neymar entrasse em campo justamente contra quem? O próprio adversário da partida de ontem. Pois bem, mas diferentemente dos fatores aí, o fato do Neymar não ter jogado ou ter colocado um banco de reservas, mesmo não estando condições de jogo, não partiu da diretoria, e parece que, por isso justamente que eu faço esse vídeo aqui, nesse horário, para poder me informar melhor. Pedro Caixinha que bancou isso, foi o próprio Caixinha, endossado pelo Pedro Martins, o nosso homem do futebol, e ele está colocando na conta o fato de, mesmo Neymar sentindo uma, entre aspas, contratura muscular, né, sentiu aí depois o fato de não ter condições de jogar numa partida decisiva, no momento em que realmente ele poderia sim ser o grande diferencial. Pois é, aí que está que o Neymar, talvez a única momento da sua carreira que ele teve de alguém com essa personalidade, deve ter tido lá no Barcelona com o Puyol. Mas se tivesse ocorrido lá atrás, lá pelo menos já em 2010, dentro do próprio elenco do Santos, talvez o Neymar seria uma outra pessoa, uma outra personalidade e menos haters por aí. Mas enfim, ele pode fazer o que ele quiser, né? Como eu disse.
talvez seja isso o problema nesse exato momento. E por causa disso, com todo esse suspense que fez a torcida durante os 90 minutos ter durante o jogo, no desenrolar da partida, acabou tendo sua frustração e até as críticas com ele. E é uma coisa que o Neymar precisa saber, lidar com crítica. As mesmas críticas pesadas, eu acho que o momento mais pesado que ele encontrou particularmente na carreira foi na sua época de Paris Saint-Germain, vai ter que aturar. Então, grandes nomes como ele também exigem grandes responsabilidades e também de absorver as críticas. E agora ele vai ter que lidar com isso. Lógico, né? O peso que o Santos tem, o peso do dinheiro, do capital, acaba tendo esse risco. Você depender de uma pessoa, né, que não é um simples ser humano como nós que está passível de erros. Mas volto falando da partida, e aí é uma situação que cabe a responsabilidade do seu treinador, Pedro Caixinha, que desde o momento que o Neymar pisou na Vila Belmiro no seu retorno, Pedro Caixinha já é uma obrigação de trabalhar com esse elenco, já pensando na possibilidade em qualquer situação, de poder jogar sem o Neymar em campo. E é isso que desde quinta-feira, que foi o anúncio, ou pelo menos foi a informação que se teve, de que ele sentiu essa contratura, que o Caixinha já poderia realmente trabalhar com essa hipótese. E ele falhou miseravelmente, colocando o Tassiano dentro do campo e deixando em campo, ou pelo menos a partir do segundo tempo, alguém que a torcida vai concordar, já demonstrou ter personalidade para já entrar jogando, que é a Roleza. E o que se seguiu foi uma equipe com dificuldades de penetrar na linha adversária, logo depois que tomou o gol, por exemplo, com o Soteldo jogando pelo meio, sendo aquele mesmo Soteldo que deixou de ser nessa partida, aquele que pelo menos se ensaiava no jogo das quartas de final, ajudando na marcação, já falhando um pouco, sobrecarregando o meio-campo, que já não é de garotos, e aí já vai na responsabilidade do João Schmidt, sobrecarregado com relação a isso, sobrecarregando até o bom tempo. Então, Soteldo pelo meio não é sempre que dá para se contar. E se há alguma possibilidade da gente trabalhar nesse cenário sem o Neymar em campo, é com o Roleza. Sim, talvez ele esteja aí relacionado para jogando por dentro, né, como se fala hoje no futebol, atuando mais pelo lado direito, mas sim, ele é um meia. E como meia, ele também tem essa aptidão de fazer essa ligação pelos dois lados do campo, colocando o Soteldo mais de lado, como o próprio Caixinha fazia, independente de ser do lado direito ou do lado esquerdo, revisando com o próprio Guilherme, mas a articulação seria muito mais fluidez do que aconteceu. A equipe foi presa fácil no meio de campo adversário, que sempre ficou em maior número no mano a mano, por causa disso. E com alguém deslocado pelo lado direito que não tem a mesma mobilidade. Inclusive, pode ser meio o Tassiano. Um cara que só está lá para preencher espaço, talvez, para ajudar na retenção, na marcação, mas não para fazer articulação pelas laterais. Tanto que o nosso gol de empate surgiu justamente quando alguém quebrou as linhas ali, e esse alguém foi o Gabriel Bom Tempo. A jogada que ocasionou o lance de bola parada, de escanteio, né, começou lá depois, quando ele conseguiu partir para cima, fazendo a articulação junto com o JP Chimon por aquele canto do lado direito ali. Mas aí veio o seu Caixinha, né, no momento, numa situação que a gente estava psicologicamente até num patamar superior, podendo até encerrar a primeira parte com virada, numa outra ocasião, ele vai, o que ele acontece? Ele volta de novo com a formação com o Soteldo pelo meio. Falhou miseravelmente. E aí esse é o cenário que o Pedro Caixinha precisa trabalhar. O grande problema do Santos agora é justamente esse. Trabalhar sempre com a hipótese, em qualquer situação, de que em qualquer momento o Neymar, que não vai ficar para sempre no clube, pode sair daqui em 6 meses, por exemplo. Muito se fala de renovação. A gente tem que já trabalhar com esse cenário. E esse momento que o Caixinha tem, agora, que ele tem de 3 semanas para o Campeonato Brasileiro, é a oportunidade que ele tem de avaliar esse elenco e também de cobrar mais reforços pontuais, como os que se viu na partida de ontem, por exemplo. Não dá para se contar, por exemplo, com um lateral direito, numa situação que o JP Chimon falhou várias vezes, como falhou no primeiro gol, dando condições para o Yuri Alberto.
correu para o lado errado, dando condições para ele, fez uma linha totalmente burra, errando passes que não poderia errar, né? Errando várias conclusões de mano a mano com o adversário. Dá para contar com um cidadão chamado Léo Godoy, que na oportunidade que ele teve para o ataque ali, quase que mandou a bola para fora do estádio, já com atuações questionáveis. Por exemplo, o mesmo Caixinha que deu oportunidade para o Léo Godoy, vindo, por exemplo, no início da temporada, em detrimento do Chebão, é o mesmo que não podia dar a opção para o Roleiser já entrando na partida, dando preferência para o Tassiano. Então, outros caras que entraram no Barreal também, para aquele lado esquerdo ali, talvez seria uma alternativa para o Guilherme, mas talvez não para aquele momento, né? O próprio menino David Washington, que entrou só numa ocasião que o Tiquinho cansou, que também já não é também mais nenhum garoto. E o meio do campo, que eu já falei aqui, acho que vai ser a terceira vez que eu falo nesse canal. Precisamos de alguém, uma outra opção de meio mais jovem, como primeiro volante. Não dá para contar com o João Schmidt ou o Diego Pituca ou o próprio Thomas Rincon. Um meio de campo balzaquiano, né? Numa situação que a gente precisa correr atrás e para fazer frente aos adversários precisamos de alguém de mais jovem, com maior vigor físico. E ainda mais no momento que ele tirou alguém que estava jogando bem, que era o Gabriel Bom Tempo. Poderia ter ficado mais tempo naquele time. Foi um mau tempo do seu Caixinha ter tirado naquela situação. Aí sim, vai na conta dele o fato, né? Lógico, ele talvez, vou até dirimir a culpa dele pelo fato do Neymar não estiver jogando, porque qualquer situação no lugar dele, qualquer treinador faria dele colocado pelo menos para dar um apoio moral dentro do campo. Porém, no quesito da escalação, da formação, ele precisa conhecer ainda mais os seus jogadores e alguns reforços pontuais que precisamos nesse time do Santos. Então, é isso. E agora, esperar a estreia em 30 de março contra o Vasco, fora de casa, e que esperamos ainda um pouquinho mais de lucidez nesse quesito liderança, protagonismo que o Santos ainda não possui. Então, mais uma vez agradeço, galera, deixa aí sua curtida, sugestões e críticas na seção de comentários, até a próxima. Não esquecendo aqui, inteligência emocional, que faltou especialmente para o Escobar, a desnecessária expulsão dele. Zé Ivaldo, né, foi totalmente inconsequente. E outra coisa também que eu queria esquecer de falar, o Gil, se há algum consolo para falar a respeito dessa partida, foi que finalmente o Gil está sentindo na pele que é jogar contra o seu ex-adversário, algo que o falecido Fred Rincon também sentiu também quando saiu. O Fred Rincon, que depois que veio para o Santos, ele disse que fazia a mesma coisa no Corinthians, era chamado de Deus da raça. Quando foi do Santos, ele era o cara violento e desleal. E o Gil, hoje, na entrevista, realmente meteu completamente o louco, falando da falta de critério da arbitragem, naquela falta semelhante que o Zé Ivaldo fez e que faltou critério na partida que eles fizeram nas quartas de final diante do Mirassol. Pois é, Gil, bem-vindo ao nosso cenário, né? É isso aí que dá. Meu filho. Pois é. Jogar contra certos adversários com a arbitragem a favor é isso, Gil. É melhor se acostumar. Enquanto é isso, Santos sempre Santos, valeu.